Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Olha, gente, eu acabei de ouvir do Pablo aqui que a gente está com muita responsabilidade, porque as meninas deram audiência. Eu acho que a gente tinha que passar para elas. Acho que está na hora de passar para elas. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme, mas enorme, assim, gigante estar aqui com vocês. Antes de começar, eu vou dar os telefones aqui para vocês participarem, porque hoje eu quero muita participação, hein? Muitos likes. Eu tenho que chegar em casa falando assim, ó, vocês são ótimas, mas não superaram ainda. Telefone fixo, que eu já matei minha saudade de Sheilinha aqui, 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633. 98486-7633. Você pode entrar no YouTube, lá no chat ao vivo do YouTube da página da Rádio Rio de Janeiro, ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que eu também já abri aqui e já posso ver as suas mensagens, as perguntas. O Hernani tá doido para responder perguntas, gente. Hoje ele tá assim, querendo colocar tudo que ele estudou nessas férias. Muito. Estudei muito. Em prática. Sobre o que a gente vai falar hoje? Nos Diversos Caminhos, capítulo 99, Vinho de Luz. Nos Diversos Caminhos. A gente, quando estava vindo para cá e repensando, né, sobre essa passagem, tem muito a ver com, sempre tem, né? Mas Paulo, ele se preocupava muito como os irmãos de fé estavam vivendo as suas vidas. Por quê? Porque é muito comum a gente pega alguém ou tem uma vivência na igreja, no centro espírita, de uma forma, e em casa de outra. Então a gente olha às vezes uma pessoa e diz assim, gente, aquela pessoa ali já conhece o Cristo, como ela ainda faz aquilo, né? Às vezes até no trânsito, às vezes a gente está no trânsito, vai aquela pessoa fazendo um monte de besteira e embaixo, aquele plásticozinho no vidro, só Jesus salva. Aí você fica assim, gente, uma vez eu falei assim, eu não vou nem botar, uma vez eu ganhei Fora da Reencarnação, Não Há Salvação, falei, não vou nem botar, vai que eu faço uma besteira no trânsito, vai pegar mal para a doutrina. Então, assim, é uma preocupação de Paulo muito forte de que os discípulos seguissem os preceitos do Cristo nas suas vidas, porque não adianta só a gente falar assim, eu acredito em Jesus. A gente precisa vivenciar os ensinamentos de Jesus. O que ele me ensinou? Óbvio, a gente vai errar, não somos espíritos perfeitos, mas a gente precisa errar sempre tentando acertar, né? Então vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que o Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenham falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor deu para edificá-los, não para destruí-los. E aí, Hernani? Paulo sempre chamando a atenção das igrejas, admoestando, né? Paulo está sempre chamando a atenção das igrejas que ele colocou. Eu acho que o momento que ele vivia era muito difícil, né? É o que eu sempre digo, né? O povo judeu, né, capelino, né, exilado de Capela, reconheceu o Deus único.
né? Já estava implementado através de Moisés, de tudo que tinha acontecido na história do Torá, do Antigo Testamento, a consolidação do Deus único. Só que o resto do mundo só conheceu esse Deus da forma, né, do povo judeu através de Jesus. Jesus foi o profeta que levou Deus para o resto do planeta. Então a responsabilidade de Paulo era enorme, porque foi ele que levou o cristianismo para fora do povo judeu. Então hoje 3/4 do planeta Terra acreditam nesse Deus graças a Paulo. E ele era um cara muito duro, era um cara que estava demoestando o tempo todo. E nessa passagem você imagina um povo embrutecido, que estava acostumado a rezar, aqueles poucos que rezavam, para deuses que traziam coisas materiais, para aqueles que estavam esperando fenômenos, né? Estavam comunicando com o plano espiritual o tempo todo, através das pitonisas, etc. Passar a acreditar num Deus que mandou o filho dele, e o filho foi crucificado, quer dizer, para eles era uma fraqueza enorme, né? Porque a crucificação era algo romano, que era feito só em casos extremos, porque era de muito sofrimento, muita exposição, muita dor, né? Muita humilhação, você ficar ali preso na cruz. Não era uma morte rápida, uma morte heróica, né? Era uma morte de muito sofrimento. Então você imagina Paulo levar para fora dos domínios judaicos, quer dizer, para o resto do planeta, foi o que ele fez, a concepção desse Deus único através de um filho, que nós confundíamos, né, Pai, Filho e Espírito Santo, como ele sendo Deus até hoje. Você vê alguns filmes, né, algumas situações em outras religiões que Deus e Jesus são a mesma pessoa, né, quando se fala. Então você imagina ele levar um Deus que morreu na cruz, que deixou o ser humilhado, que dava a outra face, que se pedisse a túnica também dava o manto, que dividia, que mandava perdoar os piores inimigos, 70 vezes 7, muito complicado. Então ele dizia, apesar de não parecer, pode até parecer que nós não estamos do lado certo, estamos fazendo a coisa certa, mas nós temos que perseverar nisso. Então você imagina naquela ocasião, como era difícil levar a filosofia desse Deus, que se deixou crucificar, que morreu, que ressuscita no terceiro dia, para o resto do planeta. E como o resto do planeta comprou essa ideia, esse acolhimento, né, se identificou para tornar o que é o cristianismo hoje no mundo. Então Paulo foi um dos maiores heróis, né, do cristianismo, o grande herói do cristianismo. Não porque levou só Jesus, mas levou Deus. O Deus, o nosso Deus, Deus de Moisés, né, que hoje comporta e une 3/4 do planeta na mesma posição, foi levado por Paulo. Então por isso essa discussão era tão complexa e difícil naquela ocasião, né? Porque era um Deus que não era o guerreiro, não era da fartura, não era o da saúde, era o Deus da humildade, Deus do perdão, Deus da caridade, Deus do amor, né? E um Deus que mandou o Filho, ou se encarnou entre nós através desse Filho, e morreu crucificado. Então a posição de Paulo era muito difícil, e era uma batalha constante para manter essas igrejas vivas, né? Essas igrejas crescendo e desenvolvidas, como aconteceu até hoje. Apesar do texto ser pequenininho, eu peguei 4 pontos aqui que eu achei muito interessante para a gente falar hoje. O primeiro deles, ele diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Então ele fala assim, olha, vocês precisam provar a si mesmo. A gente passa muito tempo da nossa vida tentando provar aos outros que somos bons. Yeah. Nós precisamos ser bons e não gastar energia provando que é bom. Então, quando ele fala assim, examine se você está na fé e prove-se a si mesmo. Ou seja, faça um autoexame para saber se a tua fé ela está acima dos reveses da vida. Porque os reveses da vida, eles vão acontecer. Olha, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu, de vez em quando, eu falo demais, sabe? Eu não sou essa Iris... Não, eu não sou essa Iris boazinha que vocês estão ouvindo aqui. Eu brigo, eu tenho esse meu timbre de voz já assusta, né? Aí uma amiga muito querida, assim, maravilhosa, ela estava pegando um trabalho e aí tinha que fazer uma coisa de uma nota e tal. Aí ela, acho que eu não vou fazer não, eu vou... Muita burocracia. Aí eu mandei um áudio para ela,
brigando com ela. Vai largar coisa nenhuma, brigando. Burocracia faz parte da vida. É pequeno que a gente se torna grande. Mandei brigando com ela, mas assim, brigando, mas num bom sentido, de que ela tinha que enfrentar, que aquilo ali não era nada demais. Embora eu saiba que para mim é mais fácil, para ela era mais difícil, eu queria que ela entendesse que a gente começa pequeno para ficar grande, que ela achou que era um trabalho pequeno naquele momento, que não valia a pena o esforço, e eu falando que qualquer trabalho vale esforço. Aí o que ela fez? Ela adorou, começou a rir, mas ela fez uma postagem dizendo: quem tem uma amiga dessa não precisa de mais nada, já é um impulso para frente. Às vezes, desculpa. Quem tem Paulo de Tarso na cabeça. Quem tem o Paulo de Tarso não na cabeça. Não precisa de Pôncio Pilatos. Então, às vezes, a gente precisa perceber se os reveses da vida, a burocracia. Eu tenho uma outra amiga. Engraçado que é uma coisa que eu trabalho com documentos, né? Porque só o que eu faço na vida, né? O contador é trabalhar com documento e resolvendo problema. E todas as minhas amigas têm aversão a documento, a problema, não conseguem abrir uma carta, uma nota fiscal. Chega uma carta registrada, elas já estão nervosas. Eu falei, gente, por que vocês estão nervosas? Parece até que estão devendo alguma coisa ao mundo. E não estão, elas ficam nervosas com tudo. E eu estou ali naquele meio, né? E eu começo a pensar assim, às vezes o que é fácil para um é difícil para outro. Eu entendo. Só que a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades com fé. Então, os reveses da vida, eles vão acontecer. A minha vida, as minhas dificuldades, né, aquilo que eu temo, são diferentes daquilo que você teme. O que às vezes é fácil para você pode ser difícil para mim. O que é difícil para mim pode ser fácil para você e vice-versa. Agora, o que eu preciso saber é como anda a minha fé. A minha fé é aquela que vai superar todas as diversidades e vai dizer assim, eu tenho um Deus que é maior, que é poderoso, e eu vou encarar seja lá o que for de frente. Então Paulo diz assim, prove-se a si mesmo, não é provar para o outro, não é gritar, eu tenho um Deus que tem fé. Não interessa o que você está refletindo para a humanidade, o que interessa é o que você está trazendo no seu coração. A segunda coisa que ele fala, que ele diz assim, olha, espero que saibam que nós não fomos reprovados. Então ele diz assim, todos nós que já temos um conhecimento, que somos chamados, né, a prestar um testemunho da verdade do Cristo, que trazemos uma religião cristã, não fomos reprovados. Cristo conta com cada um de nós, comigo, com o Hernani, com você, com o Pablo que está ali, com você que está em casa. Nós estamos na classe certa e não fomos reprovados. Se fôssemos reprovados, a gente ia nascer em outro lugar, num lugar em que a gente não ia ter acesso a todas essas maravilhas e essas belezas que o Cristo nos dá. Então, nós fomos escolhidos. Eu, você, o Hernani, o Pablo, você que está em casa, nós fomos escolhidos pelo Cristo para divulgar a sua mensagem, para vivenciar o Evangelho. E ser escolhido pelo Cristo não é pouca coisa, não. Ser escolhido pelo Cristo é muita coisa. É uma coisa muito importante. Então, vocês são importantes para Jesus. Ainda mais no mundo onde se falar do Cristo virou uma coisa ultrapassada. Onde se falar do Cristo virou uma coisa conservadora, retrógrada. Não, o Cristo é vanguarda. O Cristo é o futuro. O Cristo é o que nós temos de melhor. Você foi escolhido pelo Cristo para falar do Cristo. Alguns para falar do Cristo a quem já conhece, dando mais conhecimento. Alguns para falar do Cristo a quem não conhece o Cristo. Mas nós fomos escolhidos, não fomos reprovados. Isso me trouxe uma alegria muito grande. E, em terceiro, ele diz assim... Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Então ele diz assim, olha, muitas vezes, e a gente percebe isso na nossa vida, eu percebo na minha, você deve perceber na sua. A gente olha assim, parece até que a gente falhou. Porque quando a gente resolve fazer o que é certo, todo mundo olha pra gente e acha que a gente errou. Não. Porque o errado, ele tá muito mais na moda do que o certo. Pô, estão te cobrando coisas que... O errado tá na moda, o errado se dá bem, o errado cresce, o errado fica rico, o errado fica famoso. E aí você quer fazer o que é certo? Parece que você tá falhando.
Por isso que o nosso programa, ele só é líder de audiência no plano espiritual. Então, o que acontece? O que acontece é que o errado, ele continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo, ele continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. A moral cristã, a moral divina, ela não vai mudar, ela é imutável. O resto todo, as leis mudam de acordo com a evolução do povo, com a evolução do planeta. Mas as leis divinas, elas não mudam, elas são imutáveis. A lei de ação e reação, a lei da gravidade, todas as leis divinas são imutáveis e a lei do amor é imutável. Então, se você ama incondicionalmente, se você perdoa, você está certo, você não está errado. Pode parecer que você esteja falhando a um mundo que não está preparado ainda. Que não está preparado ainda para as leis divinas. Por isso que Jesus é o futuro. Então, Jesus, ele é a vanguarda, ele é o futuro. E esse futuro ainda não está preparado para isso. Então, muitas vezes, a gente se pega assim, gente, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu tinha que estar fazendo? Porque parece que eu vou fazendo tudo certo e as coisas vão dando tudo errado. Você imagina os discípulos ao pé da cruz. Maria, Madalena, João. João. Que fizeram tudo errado, Cara, né? eu fiz tudo errado, meu filho está crucificado. Está sendo torturado. E achar que fizeram errado, porque era para Jesus ter sido salvo e ele não foi? Será que é isso? Cadê a legião de anjos que ia descer para salvá-lo, né? Acho que Judas pensou a mesma coisa, né? Assim que prenderem ele, ele vai fazer logo um milagre. E aí vão entender quem ele é. E aí a gente tira Roma do poder, bota Jesus. E graças ao cristianismo, Roma saiu do poder, né? Porque o que acontece? Olha, uma coisa muito interessante, que quando começaram a vir as pestes, né? O que acontecia naquela época? Quem é que ficava do lado dos romanos, de qualquer um? Dos doentes. Dos doentes. O cristão. Era esse cristão que não tinha medo de morrer, que não tinha medo de nada, que socorria. Os primeiros mártires. Foram os primeiros mártires do cristianismo. Então, esses cristãos daquela época, né? Não nós agora, né? Que por qualquer motivo já nos escondemos de fazer o bem, né? Mas aqueles primeiros cristãos, aqueles mártires, que eram espíritos evoluidíssimos, eles venceram todo o poder de Roma pelo amor, pela dedicação, pelo cuidado. E o amor, ele vence qualquer batalha. Ele promove uma energia irresistível. Os espíritos dizem que a energia do amor é irresistível. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. perder a sua alma. Então não adianta você ser o conquistador, você ser o poderoso, o milionário, o opressor e perder a sua alma. Né? Que o momento aqui é muito rápido. E por último, mas não menos importante, Paulo diz que o Senhor deu a ele um poder de autoridade para edificá-los e não para destruí-los. Então ele diz o seguinte, olha, toda essa autoridade que Jesus me deu, toda essa admoestação que eu te dou é admoestação de pai. Então, quando a gente fala, né, quando Deus nos orienta, quando pede que a gente abra mão de determinados preceitos terrenos, que a gente às vezes acha que ia gostar, beber demais, comer demais, falar mal dos outros. Eu escutei alguém falando há pouco tempo que as relações nas cidades antigas começavam através da fofoca, que era tão gostoso um falar mal do outro, um falar da vida do outro. Vem aqui que eu vou te contar uma coisa, e que as relações começavam assim. Então, tudo isso que Deus pede que a gente se afaste, que a gente pondere, que a gente haja com prudência, né? Ele não faz isso para nos destruir, para nos tirar a alegria de viver, para que a gente seja aquele taciturno, eu sou cristão, eu sou cristão. Que azar que eu dei. Que azar que eu dei que eu escolhi esse caminho. Não, o cristão ele tem que ser feliz. Tanto é que ele bebia, ele dançava e ele falava, E era uma das coisas que ele falava. Por quê? Porque na época os judeus diziam assim, mas os seus discípulos comem, bebem, dançam. Ele falou, o noivo está aqui. Tem que aproveitar, Tem que aproveitar enquanto o noivo está aqui. Então Jesus, ele era alegria. O primeiro milagre de Jesus é feito num casamento. Ele transforma água em vinho nas bodas de Canaã. Então,
A gente precisa ter alegria, a gente precisa ter vontade de viver, a gente precisa comemorar. Eu não tenho dinheiro. E quem disse que a gente precisa só de dinheiro? A gente não precisa só de dinheiro. A gente pode fazer uma caminhada na praia, a gente pode reunir os amigos, pode tomar um café. Se não tem dinheiro para um café, para um chá, se não tem para uma água fluidificada. O que a gente não pode é deixar de comemorar, de viver, porque a comemoração não é do jeito que a gente quer. Eu lembro que uma vez falaram assim pra mim, porque eu não consigo fazer uma festa de 15 anos pra minha filha do jeito que ela merecia, do jeito que ela queria, não vou fazer nada. Eu falei, por quê? Por que não vai fazer nada? Faz uma coisa mais simples. Ela quer fazer para os outros. Né? Você quer fazer para ela ou quer fazer para alguém? É o que Paulo fala, não adianta você ficar trabalhando, aparecendo só para o outro. Se você quiser fazer para o outro, você não vive. Quantas vezes você faz uma mega festa gigante, enorme, que você mesmo não se diverte, não gosta, não curte, tá ali preocupado sempre se alguém comeu, se não comeu, se vão falar mal, se vão falar bem, gasta uma fortuna e um monte de gente sai falando mal. Quer dizer, nada acontece como você gostaria. E às vezes você reúne poucos amigos, mas amigos verdadeiros em casa, combina assim, olha, eu queria comemorar meu aniversário, tô sem dinheiro, cada um pode trazer aí alguma coisa, traz uma jujuba que seja, ou então vem sem nada, vamos ficar junto. Então, Jesus, ele traz pra gente que o mais importante é viver. É viver, não é construir, esbanjar, aparecer, é viver. Hoje em dia a gente tem vivido um momento marcante das nossas vidas, porque as pessoas vivem para os flashes das mídias sociais de uma forma e em casa de outra. Então a pessoa está infeliz, tá lá que deprimida, ela pega, dá um sorriso, tira a foto de uma paisagem, aí o outro que tá em casa fala assim, nossa, agora eu tô infeliz porque ela tá feliz, porque também não consegue ficar feliz pela felicidade do outro, né? Então a gente precisa usar, não que esteja errado, a postagem não é essa alusão que eu tô fazendo não, quem me vê nas mídias sociais vê que eu tô postando tudo o tempo todo. O modo como você faz. Eu posso... cheguei na praia hoje de manhã, gente, o mar tá lindo, chega de preguiça, vem pra cá. Ele pode ser inspirador. Agora, se você posta, olha que vida maravilhosa que eu tenho, e às vezes não é verdade, não é inspirador, né? É pra gerar o ciúme, pra gerar inveja, não é inspirador. Então, a gente tem que servir de exemplo de inspiração. Muita gente fala assim, você não pode, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fizer. Concordo, mas às vezes você vai, por exemplo, visitar um asilo, vai fazer uma festa junina. Clarinha foi para fez uma festa junina num asilo há pouco tempo lá, num abrigo de velhinhos. E foi maravilhoso. O que acontece? Você posta, não é o que você está fazendo, você posta um trabalho lindo que um grupo está fazendo, velhinhos maravilhosos se divertindo. Isso inspira em outra pessoa. Nossa, que coisa legal. Vamos fazer isso também? Eu também posso fazer isso. Da próxima vez me chama? Então, o importante é a gente entender o que está nos movendo a vida. É isso que Paulo fala, desde o primeiro, as 4 que eu falei aqui, ele está falando sobre o nosso compromisso, do que está nos movendo. O que está te movendo? Faz a reflexão da sua fé. É a fé que você quer mostrar para o outro ou é a fé que você tem? Essa primeira reflexão. Depois ele diz, olha, você não foi reprovado. Mas você tem que entender que você não precisa parecer vitorioso, você precisa ser vitorioso. Parecer não é o problema. Depois ele vem e fala, olha, o poder divino, ele não vem para destruir, ele vem para te elevar. Então, tenha felicidade, tenha alegria de viver, viva uma vida boa, não uma vida que pareça boa. E ela não precisa de ter a qualidade que o outro espera. Você precisa estar satisfeito, você precisa estar feliz. E às vezes... o meu filho, quantas vezes a gente fala, a criança bota um bolo, um brigadeiro, para ele a festa tá boa, para a mãe, para os amigos é que não tá, né? Então a nossa vida, desde as pequenas coisas até as coisas grandes, ela seria muito melhor se a gente não tivesse preocupado em parecer, mas estivesse preocupado em ser. Então, essa é a proposta de hoje, mas já chegou nos comerciais, não saiam daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando uma passagem de Paulo que ele estava admoestando em Coríntios 2, os irmãos de fé, com 4 questões muito importantes. A primeira é se a fé deles estavam sendo testadas por eles, né? Ou se a fé deles era para mostrar aos outros. A segunda, ele estava reforçando que quem conhece o Cristo, quem tem a oportunidade de conhecer o Cristo, é vencedor, não foi reprovado, foi escolhido. A terceira, ele fala que toda esses exemplos, esses ensinamentos que Jesus traz, né, inclusive as admoestações dele, que é para o nosso bem e não para a nossa destruição. E a outra, não menos importante, ele fala que a gente tinha que fazer o que é certo pelo certo e não para mostrar aos outros. Então ele fala muito sobre você viver pela sua vida, não para mostrar a alguém. Então é importante que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida para nosso benefício espiritual, não para mostrar para o outro a nossa felicidade, o nosso sucesso, o nosso bem-estar. Eu queria mandar um beijo grande. Primeiro, me falaram, Iris, antes de começar, você avisa, pede o like, vai lá, dá o like no YouTube, curte, compartilha, tá certo? Agora volta. Queria mandar um beijo para Fátima Natalina de Duque de Caxias, Iris e Hernani, até que enfim voltaram. Eu também estava com muita saudade. Tinha gente torcendo pra gente voltar. Tinha gente torcendo pra gente voltar. Tudo de bom para você, boa tarde. Rosimar de Anchieta, oi, boa tarde, bem-vindos de volta. Kátia Chamon, ela mandou uma pergunta assim: Iris e Hernani, boa tarde, aqui é Kátia Chamon de Pilares, gostaria de saber qual a opinião sobre um grupo de espíritos que estiver num umbral, por exemplo, e outro na colônia, se eles se encontram em universos paralelos diferentes. Qual a opinião do Hernani sobre esse assunto de universos paralelos, tanto ao espírito quanto materialmente falando? Caramba, será que eu consigo falar em 1 minuto? Em 1 minuto eu não sei, mas é o que você tem. Então, eu não acredito em universos paralelos, em universos paralelos. Eu acredito em dimensões diferentes, né? A base do universo todo, ela é Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quer dizer, tudo provém de Deus. O princípio inteligente, que vai ser no futuro nós, espíritos. Então o princípio inteligente não é um espírito ainda, ele é uma capacidade de se tornar inteligente. Isso é o início. E o princípio material, que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Sócrates e Platão chamavam de éter, que essas moléculas, subpartículas atômicas, vão se formando, vão se unindo e vai tornando o nosso mundo material. Que o mais grosso que tem é onde a gente está hoje. Então o umbral só existe aqui onde a gente está. Então as dimensões são em cima dessa matéria e da densidade espiritual. Então quando você está numa colônia espiritual, a tua densidade é menor, a matéria é muito menor, né? Mais sutil. E muito mais sutil e vibra numa dimensão. Quando você está muito pesado, pensando nas coisas que levaram você a desencarnar, o ódio, a perseguição, as coisas materiais que te afligem, etc., você está numa dimensão mais pesada do que aquela. E nessas dimensões, vou tentar resumir muito, o tempo passa diferente. Um tempo aqui no planeta Terra, ele passa muito mais lento do que se você estiver voando na velocidade da luz. Isso é provado por Einstein, né? Por vários cientistas. Então, quanto mais sutil a dimensão, mais rápido o tempo está passando. Por quê? Porque você tem muito mais flexibilidade para fazer muitas coisas. Talvez você consiga estar em 10, 20, 30 mil lugares diferentes na matéria pesada, você estando numa dimensão mais sutil. Então quando dizem, Bezerra de Menezes, isso é a minha opinião, se manifesta 35 mil vezes cada noite no planeta Terra para socorrer
milhares de pessoas, né? Imagina, no mínimo 35 mil pessoas. Ele pode estar em 35 mil lugares ao mesmo tempo? Não, mas ele está numa dimensão tão mais sutil que ele consegue atender uma condição muito maior. Você está numa condição muito mais pesada, não consegue se movimentar, como se você estivesse cheio de bolas de ferro até ao redor, tendo que correr com um cara que não está com nada, e dá 2 voltas na pista e você ainda está preso ali. Isso merecia um seminário. Um seminário. Mas a dimensão mais pesada, o tempo corre mais devagar e você tem muito mais dificuldade de comunicação, de locomoção, de transmissão. E a outra mais leve, você tem a capacidade muito maior. Queria mandar um abraço para o Vandimar do Jardim América. Boa tarde, Iris Hernani, bom retorno. Suas filhas foram ótimas na ausência do casal. Abraço, ótima semana. Um beijo grande para Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem. Amo muito vocês, Jesus amados abençoe. Nome na irradiação já estou colocando. Um beijo grande para a Ditinha que botou. Boa tarde, primos lindos. Que bom de volta. Iris veio muito inspirada, viu, Hernani? Muito. Eu que sei em casa. As filhotas deram conta do programa muito bem. A vida é simples, nós que complicamos. É exatamente isso. Eu queria mandar um beijo para o Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta, gostando muito do programa. Yasmin e Clara eram só sorrisos. Estou feliz com o retorno de vocês. A gente cuida bem delas. Um grande abraço a todos. Queria mandar um beijo grande para Denise Carvalhes, Olga Machado, Valéria Ribeiro, Valéria Fernandes, Iracema Santos, José Manuel dos Santos. Boa tarde, Iris Hernani, família da Rádio Rio de Janeiro. Likes e compartilhamento, ok. Cadê aquele meu amigo do likeado? Já está likeado. Deixa eu ver se ele veio hoje. Valdec Boaventura, esse programa é muito bom mesmo, porém as meninas arrebentaram. Um abraço grande, ela é lá de Realengo. Rosilene Leal, boa tarde. Ouvindo vocês no rádio AM, deixou os likes, isso aí. Hamilton Veloso, espero que tenham tido boas férias. Nos conte como é a vida em Vênus, Andrômeda. Ai, quem dera, né? Um dia a gente vai fazer isso, não? Tem umas 3, 4 encarnações na frente. A gente vai passar férias lá, né? Vocês foram muito bem representados por suas filhas. Esse programa deveria ter 2 horas com o relógio parado. O relógio do material, né? Não é do plano espiritual. Cláudio Henrique de Albuquerque, bem-vindo de volta, convidados. Convidados da Yasmin. Vocês foram muito bem substituídos. Deus abençoe o casal e a família. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde, família do bem. A dupla reserva já está no ponto dos 1001 likes. Ai, que legal. Obrigados pela fraternidade que vocês nos ofertam. Coisas da Vida Futebol Clube. Eu gostei desse nome. Um forte abraço para toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Não esqueçam de dar o like. Alice Mendes, de Capitólio. Que lugar lindo, Capitólio, né? Bom demais ter vocês de volta. Adoro como vocês nos passam seus conhecimentos. Que Jesus abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Alice. Que Jesus te abençoe. Daniel de Paiva. Boa tarde a todos. Que Jesus nos conduza. O Paulo André, likeado e compartilhado. Não falei que tinha meu amigo do likeado? É Paulo André. Que Jesus te abençoe, Paulo. Te ilumine sempre. Eles inventam tudo, né? Eu adorei isso. Novos. Eu achava que o likeado era o sobrenome dele, gente. Eu ri muito aqui. Adorei isso. Regina Oliveira, boa tarde, queridos irmãos. Muita paz, muita luz. Jaidete Gomes, boa tarde, meus lindos. Que bom que vocês voltaram. Estou amando a Iris falar de Jesus. Eu amo esse programa. Yasmin, beijos. Você arrasou em ter substituído com louvor seus pais. Márcia Heroles de Quaraguatatuba, que alegria, vocês voltaram, parabéns pelas filhas, fizeram jus à ausência, ai que bom. É muito orgulho, né? Eu sei que orgulho não é uma coisa que a gente, né, tem que... Mas orgulho do bem. É orgulho do bem. Tânia Fernandes, boa tarde, queridos, parabéns pelas filhas maravilhosas. Cristina esteve, sim, em tempos de pandemia, o medo de morrer foi trágico, famílias isoladas, pessoas sozinhas, sem apoio dos mais próximos, porque o medo imperou. Isso é o que eu falei, né? Na época dos cristãos primitivos, né? Aqueles que vieram, ninguém tinha medo de morrer. O próprio, não, pelo amor de Deus, gente, não que vocês tenham que se expor, não é isso. Mas, por exemplo, Eurípides Barçanufo acabou voltando antes, que ia socorrer todo mundo na gripe espanhola.
Então, os espíritos mais evoluídos, eles não têm medo de morrer, de ficar doente. Eles não se expõem à toa, mas para o socorro, eles se expõem. Tanto é que uma das tentações de Jesus foi sobre isso. Exatamente. Ele fala, né? Vão tirar as pedras do caminho para que você não tropece. E aí fala, mas também dirás, não tentarás o Senhor teu Deus. À toa não, mas se for no socorro, né? Aquilo, se eu estou socorrendo alguém, Neida Matos, tudo de melhor nessa tarde tão linda de inverno. E tá um friozinho, né, gente? Neuza Drummond, boa tarde. Peraí que eu me perdi aqui, só um minuto. José Manuel dos Santos, boa tarde. Iris, Hernani, família. Ok, ao rumo dos 200 likes, pessoal, também. Eu sou a favor. Excelente programa. Iris, qual é o livro que você está lendo agora? Aqui é o Vinha de Luz, que a gente, inclusive, aliás, tem que falar de Emmanuel agora, porque já está na hora. Me dá aí, deixa eu... Queria mandar um beijo para Lucimar, Libânia Vieira, Sérgio Mártire, que está sempre conosco, Márcio Andrade, Valéria Quirino, Wanda Soares, Paulo César. Primeira vez assistindo, eu espero que você não pare mais, Paulo. Ângela Braga, Bielzinho, boa tarde. Primeira vez vendo o programa, que bom, que bom. Denilton, like 102. Ai, que lindo. Cíntia dos Reis, boa tarde, queridos. E as minha comprovação de que filho de peixe, peixinho é. Mas nada se compara a ouvir vocês. Ai, que lindo. Viu, Pablo? Ó, Pablo, estava jogando intriga no início, que as filhas estavam melhor. Você jogou contra, fez a gente ficar meio nervoso aqui, mas... Tá bom. Arani Luz Loureiro, excelente programa, meus queridos. Já dei meu like. Marielza Vieira, boa tarde. Já dei muitos likes. Vamos lá. Nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, Paulo. Segunda Epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da Revelação Nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações de fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividades lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis e a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos problemas espirituais. Os que retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmo, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprio e experimentam a si mesmo, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. E aí, Hernani? Reforma íntima. É o que Divaldo bate na tecla, né? Nosso Divaldinho, já com 94, 95 anos, insiste esse tempo todo com Joana de Ângeles. Reforma íntima. Você tem que estar preocupado com as suas atitudes, com a sua evolução, né? Com o que você está fazendo. Não fazer só para cultos exteriores, não fazer só para aparecer para o outro, não só para seguir os protocolos da tua igreja, mas realmente fazer a reforma íntima, a sua mudança. É isso que vai fazer toda a diferença. No fundo, o momento do nascimento nosso e do desencarne somos nós com a nossa consciência. Em algum momento, você vai ter que avaliar a sua individualidade, né? Por mais que você
tenha relacionamento, que possam te ajudar, né? Eu me lembro de uma obra de André Luiz, que Bezerra está prestes a desencarnar, né? E ele fala para uma mulher que também estava se preparando para desencarnar, até numa creche aqui no Rio de Janeiro, uma história linda, que ela ganha uma moratória, porque ela, né, ia receber um menino, que ia ter uma responsabilidade no futuro com uma menina. E aí ele fala, naquele momento, ele ficou pensando, cara, o que eu vou fazer agora para não ficar preso no corpo? Bezerra, que hoje deve ser o cara que mais desprende espíritos em todo o planeta, né? E aí ele pensava que ele ficaria igual o Lázaro, que Jesus fala, vem para fora, Lázaro, e ele saía. Então você vê que mesmo ele, um espírito daquele tamanho, com a experiência que ele tinha, etc., ele teve dúvida no momento do desencarne. Então todos nós vamos ter. Esse momento de desencarnar e encarnar, essa individualidade, depende da sua reforma íntima. Então, por mais que você ajude milhares de pessoas a evoluir, que você leve o evangelho, que você divulgue a doutrina, que você mostre como é, e o que você está fazendo por você? E é isso que ele fala nessa passagem aqui de Emmanuel. A tua reforma íntima é indispensável, é importantíssimo. É de dentro para fora. Isso aí. Paulo André, fazer um abaixo-assinado para o programa ter 2 horas de duração. Vitorino, o nome do Vitorino, e pode mandar para o Pablo, que o Pablo é que está mandando agora aqui. Pro André, vou mandar pro André. Ângela Pereira Dantas, primeira vez, estou gostando muito, espero que seja a primeira de muitas vezes. Ana do Caxambi, boa tarde, amo vocês, amei as suas filhas. Nome para oração, já coloquei todo mundo aqui, tá bom? Luiz da Ilha do Governador, nosso poeta. Meus queridos amigos, feliz retorno à programação da Rádio Rio de Janeiro. A propósito, creio que uma característica quase universal das criancinhas por onde vocês andaram e conheceram é a pureza. E quais os pais que não olharam para seu filhinho e se maravilharam com a luz que brilha através dele? Pois as crianças têm uma inocência que nós, os adultos, perderam. Ou seja, uma percepção das verdades simples que esquecemos. Enfim, elas nos fazem lembrar como fomos nós também um dia. É isso mesmo, Luiz. Eu contei uma vez aqui pra vocês uma história, que eu acho que eu vou até contar de novo. Eu gosto de repetir história. Eu boto bonequinho. Bota o bonequinho. Pode botar, eu nem ligo. Eu adoro repetir as coisas. Eu já ouvi um monte de vezes, mas bonequinho não, né? Eu tava dando comida pra Lívia, ela devia estar com uns 4 aninhos agora, já vai fazer 14. Ela tava com uns 4 aninhos e ela ficava, conta uma história. Eu falei assim, gente, não aguento mais contar história, porque a outra avó dava comida contando história. Eu não sou essa avó maternal, né? E aí eu tentei contar, vou contar a história do Patinho Feio. Não, vó, essa eu conheço, inventa uma história, conta uma história nova. E eu não sabia uma história nova. Falei, vou pegar a história do Patinho Feio e vou transformar. Era uma princesa, era uma menina feia. E eu ia transformar ela numa princesa no final, né, plagiando o Patinho Feio. Aí ela ficava assim, o que ela fez? Eu falei, ela não fez nada, ela era feia. Como assim? O que ela fez? Ela não fez nada, Lívia, ela era só uma menina feia. Aí ela, não existe meninas feias, existem meninas que fazem coisas feias. Aí eu fiquei tão sem graça ali diante da minha neta me ensinando, né, o que é a beleza, que a beleza está, né, na sua ação e não na sua aparência. Tudo bem, estragou a minha história do Patinho Feio que ia virar um cisne. Mas o ensinamento ali foi maior de todos. Então, assim, a beleza da criança de te trazer uma pureza que você tinha esquecido, porque eu escutei tantas vezes a história do Patinho Feio, entendi que ele virava um cisne, mas nunca tinha, né, atentado para a beleza física, para a beleza tão importante, né, que é da história, que é justamente você, né, não ser o que as pessoas estão vendo. Mário Sérgio de Olaria, Quintas do Evangelho é show de bola. Também acho, Mário, também concordo. A camisa de Quintas. Hoje eu vim. O José Manuel dos Santos falou que o Genro e a Clarinha mandaram bem também. Aí, tá vendo? Pô. Convidados. Alguém mandou aqui pra gente, mas não tem nome. Belíssima tarde, irmãos. Roseni de Gouveia pediu aqui as irradiações, eu tô colocando. Eu queria muito que a gente aproveitasse esse finalzinho. Tem aí no Face? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, porque ela vê depois. Aí ela fica, eu mandei mensagem, você não leu, mas eu já não tava mais aqui normalmente, né? Mas eu queria aproveitar esse finalzinho pra gente repensar muito sobre essas questões entre a aparência e a felicidade. A gente não pode viver
pela aparência. A gente não pode viver, eu preciso parecer uma pessoa bonita, saudável, eu preciso ser saudável. E ser bonito, vamos trazer aqui a Lívia de 4 anos, porque agora com 14 ela já esqueceu disso, tá, gente? Agora ela quer ficar na mídia social toda arrumada. Agora ela já esqueceu disso. Mas já perdeu a pureza. Vamos trazer a Lívia de 4 anos, que tinha aquela pureza, para dentro dos nossos corações, para a gente lembrar que o bonito é fazer coisas bonitas. O bonito é ser honesto, o bonito é ser generoso, o importante, né, o que vai mover as nossas vidas, a nossa reforma íntima, é a gente tomar as melhores ações. Existe uma coisa, durante muito tempo, a gente era medido nas empresas pelo coeficiente intelectual, né, era o QI. Depois começaram a entender que pessoas que tinham um coeficiente intelectual muito alto, nem sempre produziam geravam resultado. Aí criaram o QE, que era o Q-Emotion, que era um coeficiente emocional, a pessoa que sabia lidar melhor com as emoções. Depois entenderam que uma pessoa que sabe lidar com melhor as emoções pode ser um grande manipulador, né? Não necessariamente ele pode lidar com as emoções a favor da empresa, a favor do coletivo. E aí começaram a estudar o QS, que era o K-Spirit, que era um coeficiente daquelas pessoas que buscavam sempre fazer o melhor, mesmo que não fosse melhor para ela, o melhor em coletividade. Eram pessoas que têm uma capacidade de fazer o bem e que essas pessoas são muito mais importantes do que quem é muito inteligente ou do que quem tem um coeficiente emocional muito grande. Então, fazer o bem é muito mais importante. Não importa se eu vou ser promovido, mas o que é melhor para a coletividade, para os meus funcionários, para todo mundo que está em volta? Isso é mais importante. Então, na vida, que possamos desenvolver todos os Qs da nossa vida. A gente pode ficar inteligente, deve ter um coeficiente emocional bom, mas nada se assimila, nada chega aos pés de você ter um coeficiente espiritual evoluído, de você ser uma pessoa boa, de você pensar sempre no coletivo, de você pensar no outro, de você parar e pensar assim, puxa vida, até que era melhor para mim que isso acontecesse, mas não é melhor para a maioria. Até que eu gostaria de ir para a praia nesse sol, mas a colheita está pedindo a chuva. Então a gente precisa muito trabalhar essa nossa coletividade. E o bem é isso, o bem é coletividade. O bem é você trabalhar em harmonia com o planeta. A individualidade nos afasta de Deus, a coletividade nos aproxima dele. Então, quando a gente trabalha isso, quando a gente começa a entender a importância disso, a gente começa a ser mais feliz. Sou Cláudio Henrique de Albuquerque, muito obrigado pela dedicação de sempre. Primeiramente a Deus, peço bênção a todos. Ai, que lindo! Ele está pedindo aqui as irradiações, eu estou colocando na irradiação. Queria mandar um beijo para Jadete de São Gonçalo, estou na escuta, gostando muito do programa. Suas filhas representaram muito bem, parabéns pela linda família. Obrigado, querida. São muitas mensagens, né? E graças a Deus, o tempo é pouco. Os likes foram, não sei se chegou, não sei se atingiu. Quanto que tem? Tá, 129, eu não sei se atingiu, mas eu me esforcei, digamos assim. Mas a verdade é que não preciso passar. A Yasmin, mais 9, com certeza vai muito mais longe, né? Está no início da trajetória e já está, né, brilhando, né, com essas mensagens tão lindas. Mas o que eu queria muito deixar para cada um de nós aqui é que é muito importante que a gente viva uma vida feliz. E a gente fica assim, a felicidade não é desse mundo? Não é desse mundo, mas começa nesse mundo. Começa a preparar a sua felicidade nesse mundo, que você vai receber o cêntuplo dessa felicidade no mundo vindouro. E felicidade não é gozo, são coisas diferentes. Satisfação, gozo, isso não é felicidade, são sensações. A felicidade é o prazer do dever cumprido. A felicidade é saber que você venceu, né, as suas barreiras, porque você é o seu maior inimigo. É só você que pode provocar a tua luz ou a tua treva de amanhã. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei o quanto você está sofrendo hoje pelas provas da vida, mas eu sei que você tem um Pai que é amor,
poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, pede a Jesus força, luz, que eu tenho certeza que Ele vai até o seu encontro e que Ele vai estar com você, te ajudando a superar todas as suas dificuldades. Que Jesus nos abençoe. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.